E a gente vai começar o programa hoje com uma imagem tão bonita de amor. A gente que tem tanta imagem não muito legal, né? Todo dia, muito acidente, muita tragédia. Quer ver a Branca de Neve? Branca de Neve, que faz parte da vida da gente. Olha que imagem linda. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essa Branca de Neve é lá do Complexo Disney em Orlando. E ela recebeu a visita de Brody, que é autista. E ele passou mal durante a visita. O garoto passou mal. Aí ele estava tendo uma crise e, por sua vez, a Branca de Neve, era na hora de tirar fotos e tudo mais, ele ficou nervoso. Então a nossa querida Branca de Neve percebeu que o garoto tinha necessidades especiais, levou, primeiro ela o abraçou, deu colinho para ele, depois ela saiu para caminhar, se afastou da multidão para que ele se acalmasse. Isso foi realmente mágico, né? Verdadeiramente mágico. Esse garoto, com certeza, nunca mais vai esquecer. Imagens registradas e a gente, só de olhar as fotos assim, a gente se emociona. Num tempo que a gente está precisando tanto falar de amor, de carinho, de aconchego, né? Coisa linda isso. Aliás, falar em colinho, ontem eu ganhei um colinho da minha linda Vivi, nossa grávida linda. A gente estava fazendo reunião e eu falei, dá um colinho aqui. Tão bom, a gente precisa de um abraço. Aliás, faz quanto tempo que você não dá um abraço em alguém? Foi tirar a carta de motorista. Mostra aí. Era para ser uma estreia, né? Era para ser um dia muito feliz. Tirar a carteira de habilitação. Essa jovem de 18 anos. Olha o que ela fez. Isso foi aqui em Franca, em São Paulo. Ela alegou aos policiais que pisou no acelerador ao invés do freio e que era o seu primeiro dia como motorista. Ela bateu, sabe onde? No carro da polícia, como você pode ver. Aí, depois do acontecido, ela trocou mensagens com a mãe. E ela diz, mãe, eu bati o carro. E a mãe, tudo bem, filha? Chamou a polícia? Ela falou, nem precisou, bati na polícia. Ainda bem que ninguém morreu, que ninguém se machucou, que ninguém nada. Mas veja você. Mas aí a gente se questiona, sabe? Como é que as pessoas saem da escola, da autoescola? Tudo bem, você pode se enganar entre acelerador e freio, mas é um pouco falta de atenção também, né? Dá um pouquinho de medo, né? Agora, uma outra notícia impressionante. A polícia da Colômbia apreendeu 300 quilos de maconha em caixões de defunto. É isso que você tá vendo. A bandidagem dá um jeito, né? Como eles são criativos, né? Foi agora, segunda passada, lá no norte do estado de Santander. O veículo foi parado, né? Num posto da polícia rodoviária. E aí o carro, que era um carro funerário, tinha 514 pacotes embrulhados em fita. O motorista, claro, que foi preso e colocado à disposição do Ministério Público. Mas é impressionante como eles são criativos, né? Por onde que a gente vai levar a maconha dessa vez? Dentro de um caixão de defunto. Carro de funerária, mas se deram mal, ainda bem. Vamos falar do furacão Dorian. Graças a Deus, a gente tem uns tufões por aqui, né? A gente tem uns furacões na política, né? Agora, graças a Deus que a gente não tem esse tipo de furacão. Ele passou ontem por Porto Rico e provocou muitas inundações. Falta de energia das ilhas de Vieques e Culebra e nas Ilhas Virgens Americanas e Britânicas. O furacão está ganhando força, está se dirigindo agora para a Flórida, onde vai chegar até o final de semana. O governador já declarou estado de emergência. Eu, quando vejo essas imagens, as pessoas pregando madeira nas portas, janelas, indo para o supermercado, fazendo, né, comprando água, alimentos e tudo mais. Olha isso. Olha, sinceramente, eu creio que eu não conseguiria viver num lugar desse. Não sei você, mas eu não. Um grupo de arqueólogos descobriu no Peru restos de 227 crianças oferecidas em ritual da cultura pré-colombiana Ximú. Isso na costa norte do Peru.
Esta é a maior descoberta de sacrifícios de menores do mundo. O local de sacrifícios foi descoberto no município litorâneo de Trujillo, a terceira cidade do Peru. Os menores com idades entre 4 e 14 anos foram sacrificados em um ritual aos deuses. Os restos das crianças estão de frente para o mar, e alguns têm protetores de pele, ainda cabelos e adereços em prata. Calcula-se que isto tenha ocorrido entre 1200 e 1400 anos. Algumas culturas fazem isso. A gente fica aqui apavorado. Para eles é tudo muito normal. Vamos falar do canto dos galos agora, que provocou uma briga medonha? Mostra lá, coloca a imagem. O canto dos 4 galos. Esse foi o motivo da condenação dessa senhora de 68 anos e a prisão. Isso aconteceu em Santa Rita do Passa Quatro. Vizinhos fizeram o quê? Monitoraram os galos durante meses e aí entregaram para as autoridades uma lista completa com a hora em que os galos cantavam, alegando incômodo. A justiça, então, viu perturbação e sossego e condenou a mulher a 25 anos de prisão em regime... 25 dias, perdão. 25 dias em regime aberto. Pode ser suspensa se ela aceitar colocar fim ao problema, tá? Os vizinhos declararam que os animais que ficam no quintal da idosa cantavam em horários variados, impróprios, especialmente na madrugada, atrapalhando o descanso. Eles apresentaram uma planilha com mais de 25 páginas em que anotaram todo o horário do canto dos galos durante semanas. E daí entregaram tudo, CD com o canto dos galos, tudo, para a justiça. Vai achar o que fazer, gente? Vai achar o que fazer? Ficar semanas monitorando o canto dos galos da mulher? Que lindos galos, né? Você sabe o que teve gente que já sugeriu também para canto de galo? Cortar a garganta do bichinho. Ele vai cantar, mas não vai emitir. Já teve gente que fez isso com cão. Isso é um absurdo. Mas tem gente que acha legal. Então tá bom, não vai se desfazer dos galos. Então corta lá a corda vocal do galo, que eu não sei como é que é. Pro galo, ele vai cantar, ele vai ter o movimento todo do bico e tal. Mas é bonito, hein? Só que não vai emitir mais som. E tem gente que faz isso com gato, com cachorro. Isso é uma coisa absurda. Agora, essa aqui, talvez você que tenha filhos, eu já vivi isso que eu vou contar agora. Coloca lá. Essa garota de 3 anos mobilizou a família inteira, a vizinhança e até a polícia, porque se escondeu durante uma brincadeira. Então, ela estava com a bisavó, né, brincando e tal, daí a bisavó saiu da sala, foi para a cozinha, e quando ela voltou, a criança não estava mais no cômodo. A garotinha havia desaparecido. A família, então, chamou a vizinhança, chamou a polícia, achou que a menina tinha sido sequestrada. Depois de 40 minutos, a criança saiu de dentro de um móvel e estranhou tudo aquele movimento, aquele povaréu todo, né? A mãe ficou bastante emocionada, chegou até a desmaiar, gente. A mulher foi para o hospital, tudo, mas tá tudo bem. Imagine você achar que seu filho foi sequestrado. Não. O meu filho, uma vez, o Marcelo, mais velho, ele se meteu dentro de um baú. Eu tinha um baú no pé da cama, onde colocava as cobertas mais pesadas, e o danado se meteu dentro do baú. Era grande, ele tinha também uns 3 anos. Eu quase enlouqueci. Procurei também na casa inteira, na vizinhança, e tava lá o bonitão. Oi, tô aqui, abriu a tampa. Você tem vontade de dar umas belas palmadas, né? Aí você conversa e diga, não me faça mais isso, porque, pelo amor de Deus, é de morrer, viu? Agora vamos falar uma outra coisa muito séria, que é a questão do sarampo. Isso mesmo. O sarampo está pegando muita gente. A Secretaria Municipal de São Paulo anunciou ontem a primeira morte por sarampo no estado. A vítima, um homem de 42 anos, sem registros de vacinação. É a primeira morte por sarampo no estado desde 1997. O óbito ocorreu no dia 17, mas foram necessários vários exames para se comprovar que realmente era sarampo. Neste ano, até o momento, há
2.457 casos confirmados no estado de São Paulo. Do total dos casos, 66,6% aconteceram na capital, 1.637 pacientes. A baixa cobertura vacinal contra o sarampo, cachumba e rubéola nos últimos anos pode ser uma das razões do atual surto. Eu vou conversar agora com a coordenadora do Programa de Imunização Estadual, a Adriana Pérez. Ela vai falar para a gente sobre este assunto. Boa tarde, Adriana. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Olga. Eu que agradeço a oportunidade. Adriana, são números que preocupam mesmo. O que as pessoas que estão nos vendo e que já se vacinaram ou que não têm vacina ainda, que não fizeram vacina, qual é o comportamento? O que nós temos que fazer? É importante que todas as pessoas que não estejam vacinadas, né, ou que não têm certeza se tem a vacinação completa, compareçam a uma unidade de saúde para se vacinar. Lembrando que a vacinação contra o sarampo é a única forma de prevenção contra a doença. Então, é muito importante que todas as pessoas procurem uma unidade de saúde e se vacinem. A pessoa, por exemplo, Adriana, que perdeu a carteirinha, pai, mãe já não tem mais, não sabe se foi vacinado. Eu, por exemplo, eu sei que eu tive sarampo. Eu tive varíola, sarampo, cachumba, tudo isso eu tive. Naquela época a gente não tinha vacina, né? Agora, quem não sabe, o que faz? Vai lá e toma vacina? Isso, quem não tem certeza se tomou a vacina, né, é aberta uma nova caderneta de vacinação para essa pessoa e ela começa o esquema de vacinação do zero. Entendi. Até que idade, Adriana? Então, a vacina do sarampo, ela está disponível dos 12 meses até os 29 anos, a pessoa tem que ter 2 doses da vacina. De 30 anos até 59 anos, 1 dose da vacina. A partir de 60 anos, não precisa mais se vacinar. Então, até 59 anos, a pessoa deve ir a um posto de saúde e se vacinar. Exatamente. Todas as pessoas que não têm certeza, não sabem se tomaram a vacina, devem procurar uma unidade de saúde para se vacinar. A gente está com um surto grande aqui no município de São Paulo e é muito importante que as pessoas procurem a vacinação. O que significa, Adriana, estado de emergência? Como a gente agora já tem um óbito, né, no município, significa que a situação do surto, né, do vírus continua com grande transmissibilidade, né? E só com altas coberturas vacinais a gente consegue conter essa transmissão do vírus. Por isso que é importante que todas as pessoas se vacinem. Amanhã, né, na verdade no sábado, acaba a campanha de vacinação, que está de 6 a 11 meses e de 15 a 29 anos, né? Mas a vacinação para as crianças de 6 a 11 meses vai continuar até a gente atingir a meta de 95%. Okay. Já para o restante da população, é importante dizer que essa vacina sempre esteve na rotina das unidades de saúde, ela sempre esteve disponível e vai continuar estando, então quem não tiver, só ir se vacinar. Tá certo. Adriana, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Vamos vacinar, gente? Agora vamos cuidar da coluna? Isso mesmo, nós convidamos o Dr. Vanderlei Lima. Ele é neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, especialista em hérnia de disco, tumores de coluna e todas as queixas mais. E eu fiquei assustada. Mais de 80% da população pode ter problemas na coluna. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem, doutor? Sim. É muita gente. Sim, as estatísticas americanas, estatísticas brasileiras sempre provam que algum período da vida nós vamos ter dor na coluna. Seja criança, que faz alguma prática esportiva, adolescente, adulto, ou quando vamos envelhecendo naturalmente. Pode ser, então, em qualquer idade, não é coisa de velho. Não é coisa de velho. Quanto mais se usa a coluna, mais desgaste vai ter. Agora, uma das coisas que a gente sabe que provoca problemas de coluna é a questão da postura, né? Mas a gente anda tudo errado, a gente senta tudo errado. Como é que a gente corrige isso? Bom, o ser humano, um belo dia, na nossa evolução, né? Um dia nós andávamos de 4. Sim. Ficamos em pé. Então, a partir da nossa evolução em ficar em pé, nós pagamos os tributos. Subimos escadas, descemos escadas, abaixamos, fazemos flexão, carregamos peso. Então, tudo isso é acumulado no decorrer do tempo. Agora, não é só a coluna também. Às vezes é músculo,
é ligamentos. E a coluna é aquilo que vai sofrer mais. Agora, quanto mais idoso, mais osteoporose vai ter, mais os traumas foram acumulados no decorrer dos anos. Então, isso é um tributo que nós pagamos na nossa evolução. Estávamos de 4, ficamos em pé. Né? Então, a sobrecarga na coluna é uma coisa da nossa evolução. Não tem como fugir disso. Qual é o problema maior da coluna? Dentre tantos que a gente tem? Eu acho que a população está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo, então as artroses, os desgastes é a causa mais comum. Isso depende muito de faixa etária para faixa etária. Se alguém faz um esporte muito de alta performance, pode ter trauma. Tá. Os acidentes de carro, acidentes de motos podem ter traumas. O paciente da idade de 30 a 50 anos pode ter até a hérnia de disco. Mas o paciente que evolui mais, vai chegar aos 80 anos, 90 anos, vão ter os desgastes naturais de coluna. Hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco? Toda coluna existe vértebra e existe um disco. Esse disco ele funciona, para todos entenderem... É uma cartilagem? É um tecido cartilaginoso. Ele funciona como amortecedor. Tá? Sei. Então, como amortecedor, ele vai amortecer o peso ou a sobrecarga que a gente tem na nossa coluna. Tá. Então, aquele azulzinho ali é o amortecedor? Isso, aquele é o núcleo do disco. Se ao redor não está bem, desidratou com envelhecimento ou com um trauma, um movimento brusco, aquilo pode romper a periferia e o que está interno, que é um núcleo, sair. Ao sair, ele vai comprimir um nervo. Pode comprimir um nervo na coluna cervical, na coluna torácica ou na coluna lombar. Então, a coluna é uma unidade como um todo, mas eu tenho vários e vários segmentos, cervical, torácico e lombar. E isso vai causar uma dor terrível? Sim. A dor, ou ela é dor aguda ou ela é dor insidiosa. O que é insidiosa? Ela vai progredindo. Isso é como se fosse uma inflamação? Não. Isso é uma compressão. 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 O que é inflamação na coluna? A inflamação é entre uma vértebra e outra, elas se articulam. Se não se articulam, ela tem o mesmo tecido sinovial que nós temos no punho, no cotovelo. Porque aqui, ó, isso. É isso aqui, né? Isso aqui é uma articulação, né? Uma articulação. Na coluna também, as vértebras se articulam. Então, ali eu posso ter um processo inflamatório, que chama-se artrite. Eu posso ter artrite na coluna, artrite no ombro, no punho, nos dedos, no joelho e no tornozelo. Isso é inflamação? Isso é inflamação. Quem cuida disso, geralmente, são os bons reumatologistas. Reumatologistas que cuidam dos processos inflamatórios. Então, às vezes, todo mundo tem uma dor na coluna, já vai procurar um ou outro especialista. Não, existem vários especialistas para avaliar. O reumatologista é um clínico que avalia as inflamações. Tá? O ortopedista avalia a coluna junto com o neurocirurgião, onde eventualmente tem o trauma, tem os desgastes, tem as malformações também da coluna, as escolioses. Mas quando tem a compressão, eu uso até uma metáfora para todos entenderem, é uma pedra dentro do sapato, que às vezes está causando dor. Remédio ajuda? Ajuda. Pode não ajudar? Também pode não ajudar. E às vezes, se a compressão de um nervo é tão importante, levando uma dor, que passa um período de tratamento clínico, o que é tratamento clínico? Remédio, repouso, analgésico, anti-inflamatório, aí tem que se pensar se é cirúrgico ou não. Nem todos os casos são cirúrgicos. As pessoas estão se manifestando aqui, essa pessoa fala que passou por uma cirurgia, colocou 2 próteses, 4 pinos, estavam gastos. Substitui-se o disco natural por um disco artificial. Ele é feito do quê? Geralmente titânio. Titânio e poliuretânio. São produtos sintéticos, são corpos que são colocados no organismo. Mas aí não pode generalizar, eu vou colocar disco, eu vou colocar parafuso. Cada doença, cada patologia, cada faixa etária, cada manifestação, cada exame, ou ressonância, ou tomografia, ou até mesmo raio-x, vai mostrar a técnica que vai ser feita para tratar o quadro de compressão de dor. Problemas de coluna eu devo ir onde mesmo? Tem reumatologista. Reumatologista. Fisiatra. Tá. Ortopedista. Nossa. Neurologista. Tudo isso? Neurocirurgião. Acupunturista. Todos tratam. De vez em quando eu falo, coluna é uma terra de ninguém. É muita gente. Olha só que essa pessoa, a Aline, está falando o seguinte, eu ia até perguntar isso, viu, Aline? Ela fala que já foi em vários médicos,
dão fisioterapia, mas nunca melhora. Será que isso não tem cura? Qual é o problema dela? Fica travada, trava na cama. O que é coluna travada? Que eu já ouvi de vários colegas, inclusive. Não é a coluna travada, é a defesa que a pessoa tem. Se eu tenho dor, eu vou ter um enrijecimento, uma contração da musculatura. Então, isso aí, a musculatura vai ficar rígida. A coluna, que ela tem uma mobilidade, tem uma curvatura, você vai se defender naturalmente. Como é que você vai se defender? O músculo contrai. Ao contrair... É isso que trava. A sensação de travamento. A sensação. Mas não é, às vezes, a coluna em si. Agora, o problema é saber a causa. E a obesidade é uma causa? Claro, sobrecarga. Sobrecarga de peso no disco. Né? Então, não é só obesidade. Eu tenho prática esportiva, eu caminho, subo escada, desço escada, empurro peso, carrego peso, o disco suporta tudo isso no Tudo vai decorrer dos desgastando, anos. né? E isso é acumulativo. É como tomar sol. Doutor, estão perguntando aqui, por favor, fale sobre fibromialgia. É verdade que não tem cura? Fibromialgia é uma área que não é da neurocirurgia, Certo. são dores musculares difusas. Hoje em dia, quem trata e trata muito bem são os reumatologistas. Reumatologista. Reumatologista é uma pessoa especialista para isso. Tá? Cervical, dá tontura? Pode dar tontura, se o paciente está evoluindo na idade, aí costuma ter esporões ósseos ou bicos de papagaio, que pode comprimir uma artéria ou outra que passa dentro da vértebra. E aí, se eu tiver alguma alteração na circulação que vai para o cérebro, posso dar tontura. A coluna em si, não. Não dá tontura. Dor de cabeça? Não, aí é toda a musculatura que Tá. vai dar uma dor referida, uma dor reflexa nessa região. O que é bico de papagaio? Vou contar uma história. Antigamente Conte. não tinha tomografia, não tinha ressonância. Tá. Então só tinha raio-x. Tá. Então era uma interpretação radiológica onde o osso bico de papagaio é um esporão. Então tem o esporão de cima, o esporão de baixo. Então ele tem uma conformação no raio-x como se fosse bico de papagaio. É um osso? São dois ossos, são dois ossinhos que vão formando novamente. E no achado no raio-x, os radiologistas antigos davam o nome de bico de papagaio. Eles associavam, isso aqui é artrose, então parece um bico de papagaio. Se eu tenho uma fratura, tem uma parte lá da coluna, parece um cachorrinho. O cachorrinho tem uma fratura, tem uma coleirinha, o cachorrinho não tem coleirinha. Tem uma formação de vértebra que parece o chapéu do Napoleão invertido. Então são nomes que os radiologistas davam mais tempo atrás. Hoje não se usa mais isso. Isso está na linguagem popular. Então, artrose, discoartrose, é um achado de exame. Eu vou ver melhor aonde? Tomografia, ressonância. E antigamente não tinha isso. Não. Doutor, o problema na coluna, ele dá amortecimento de perna, de braço? Pode dar sim. Formigamento? Pode dar formigamento, pode dar dor, pode dar formigamento, pode dar adormecimento, sensação de picada, ou às vezes até dor, tipo facada. Mas isso depende, o que está mais acometido? Músculo, ligamento ou nervo. Então, se o nervo está acometido por uma compressão, a sensibilidade vai estar alterada, a força pode estar alterada. Ou seja, eu posso ter uma compressão, por osteoartrose, os bicos de papagaio, até as hérnias de disco. E uma coisa que é muito comum nas pessoas idosas são as osteoporoses e os achatamentos de vértebras. A fratura natural que eu posso ter no decorrer dos anos. As mulheres não têm diminuição de estrógeno? Então, se eu tenho menos estrógeno, eu vou ter mais osteoporose e, consequentemente, se eu tiver mais sobrecarga, essa vértebra ela vai diminuindo progressivamente de tamanho. E aí vai ter uma compressão, vou ter uma dor, vou ter um formigamento, às vezes está latejando. São manifestações, mas isso depende do exame do paciente. Isso é fundamental. O exame por si só não trata. Conversa com o paciente, vê a história do paciente, como é a dor, por onde ela irradia. Para eu saber se é coluna. Para saber se é coluna. E se for músculo? E se for ligamento? É uma coisa muito mais simples. E aí existe essa mistura de queixas e a mistura de especialistas para tratar. Então, quando eu falo assim, é uma terra de ninguém, aparentemente parece uma terra de ninguém, mas não é. Se o médico
não sabe tratar inicialmente, tira a história e orienta o paciente. Encaminha para o especialista mais correto. Ou neurocirurgia, ou reumatologia, seja lá quem for. Tratamentos alternativos são indicados? Sim, Acupuntura. a medicina alternativa, sim. Sim. Acupuntura, quiropraxia, né? TENS, fisioterapia analgésica, tudo isso é válido. Agora, trata a causa? Não, trata os sintomas. Então, se eu tenho uma dor aguda, eu vou tomar remédio, eu vou ficar em repouso, eu posso fazer uma fisioterapia analgésica, eu não vou fazer atividade Pilates física. é bom? Pilates é fundamental também, tá? Porque ele dá um equilíbrio. Quando aquele paciente tem uma dor crônica, eu vou respirar melhor, eu vou ter um equilíbrio melhor, eu vou ter uma ajuda mental melhor. Então, tudo vai ajudar. Mas o mais importante, eu volto a enfatizar, é fazer o diagnóstico. A partir do momento da causa, você trata. E se você não acha a causa, você vai tratando os sintomas e administrando os sintomas de cada paciente. Agora, o que acontece que a gente encolhe com a idade? A nossa musculatura atrofia com o decorrer dos anos. Tá? Os discos também desidratam no decorrer dos anos. Então você perde água. A osteoporose, as vértebras vão se achatando. Então todos nós vamos encurvando, vamos fazer a flexão. É comum da idade, do Você já evoluir da idade. perdeu a altura? Ainda não vi isso. Não. Tá? Quem aqui Mas já eu vejo. conferiu isso? Mas tem Eu conferi a semana passada. Mas tem Fiquei assustada, doutor. Eu fui ao médico e aí a primeira coisa, peso e altura, né? Eu perdi 4 centímetros em 35 anos. Tudo tem que ter a base. Qual era a sua Eu altura achei primeiro? um absurdo. Viu, Bivi? Não, Bibi? só tem uma solução. 4 centímetros em 35 anos? Gente, 4 centímetros é muito. Mas tem outra solução. Quando a pessoa vai para o espaço, ela aumenta um pouquinho. O disco, aquilo que era achatado, ele aumenta um pouco a sua espessura. Então você ganha um pouquinho a mais de altura. Quer fazer isso? Vai para lá. Vai na estação espacial orbital, a estação orbital espacial. Vamos embora, vamos para o espaço. Doutor Vanderlei Lima, um craque no assunto lá do Hospital Albert Einstein, esteve aqui hoje conosco, nos dando uma aulinha sobre dores. Coluna, então, vai lá, primeiro certifique-se se é realmente coluna, né? Qual é o problema que você tem? Porque às vezes você está aí pensando, será que é, será que não é? Não é mesmo? Muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigado, Natália. Ai, deixa eu ver o Instagram do doutor, qual é? Tá aqui, tá lá no vídeo, ó. Doutor Vanderlei Cerqueira de Lima. Muito obrigada por ter Olga. vindo, tá? Muito boa tarde. obrigada. Vou falar com o meu querido Randall. Onde é que tem um câmera aqui, por favor? Vem cá, meu amor. Vou te mostrar. Isso aqui, por exemplo, pode ter aí no seu quintal, tá? E você diz assim, ó, um pé de mato. Isso é serralha. Você pode usar refogado ou pode comer com salada. Quando eu morava no sítio, tinha muito e nascia assim. Claro que aqui tá limpinho, dá até para tirar a folha e comer, né? Né, Randall? Sim, tá Agora, pronto. na rua não, vai ter xixi de gato, de cachorro e tal. Uma outra coisa que deve ter bastante... Aqui a gente deixa tudo crescer, ó, gente. Ó, isso aqui é quebra-pedra. Isso aqui dá para comer em salada, né? Também e o chá para pedra, Pra rim, né? literalmente, Pedra no quebrar rim, pedra né? no rim. Pedra no rim. Então a gente deixa essas matinhos tudo crescer, porque a gente gosta de preservar a terra, né? Aqui, ó, você pode ver, tá cheio de planta e tem uns matinhos, mas não tem problema. Olha aqui, ó, o nosso tomatinho, tá vendo? E isso aqui, gente, ninguém plantou. Ele nasceu por conta. E eu vou mostrar para vocês, naturalmente. O Randall, aproveitando, quando às vezes as folhas ficam assim, ó. Se eu jogar uma água com sabão de coco, resolve? Você acha que tá com praga, é isso? Eu tô achando que ele tá com praga. Se tiver, pode jogar. Olha quanta florzinha, quanto tomatinho que vai ter aqui, ó. Ó, esse esbranqueamento aqui, ó. Não dá pra saber se é sujeira. Não, não é sujeira. Não é, né? Então pode Não. jogar, assim, aquela solução de A água gente com faz detergente com água, de com coco, sabão, né? evitando o horário mais quente do dia, como a gente falou Isso, já. de Sempre, preferência né? de manhã cedinho. Viu só? É assim. Agora tem coisa aqui que você diz assim, será? Eu nem dei bom dia pra ele, mas já dei antes. Sente aí, meu amor. Bom dia. Bom dia. Tem coisa que a gente nem sabe que dá pra comer, né? Ou que trata como um matinho, né? Você olha para um vaso, por exemplo, desse aqui,
que o nosso principal seria o aspargos melindro, e tem uma beldroega como uma plantinha invasora, comestível também, Que nasce de monte. que nasce de monte. E isso Essa dá pra comer. refogado é uma fonte de proteína bem bacana, bem rica em proteína. Quer dizer, eu posso substituir a carne. Pode substituir a carne ou fazer refogado com algum frango, por exemplo, você enriquece a alimentação. Você de sabe uma como forma- que eu já comi beldroega com ovo? Muito bom, até você falou, deve ter ficado muito gostoso. Ficou bom, coloquei É. cebola, sabe? Você falou da serralha também, fazer um omelete misturada, com várias delas. Então, a gente está muito acostumado com poucos tipos de comidas. É tudo O nosso industrializado. cardápio- É tudo. E o cardápio é muito restrito. Muito restrito. Então, se a gente pega umas folhagens dessas que parecem matingos ou que são plantas espontâneas, em caso de dúvida, ferver, fazer o branqueamento, né? Ferver e colocar na água fria para tirar qualquer teor tóxico que possa ter, quase tudo pode ser refogado, bem temperadinho. A gente vai ampliando o nosso cardápio, Com certeza. Enriquecendo. enriquecendo com coisas que são consideradas, muitas vezes, matinho. Matinho. Randall, como é que surgiram as punks? O que é punk? Plantas alimentícias não convencionais. Ok. Só que, por exemplo, a Ora Pronobis, que a gente tem aqui, Aqui. a mudinha de Ora Pronobis Eu com já as comi folhas. muito Ora Pronobis no pezinho, já mostrei pra você. Ah, pergunta, tem Ora Pronobis com e sem espinho? A maioria com espinho. Com espinho, com né? espinho, Eu já respondi pros meus fãs. E- O verdadeiro é com espinho. Com espinho. Me traz um copo, por favor, que... Não, E meu a- amor, tu acha que eu não vou beber esse trem aqui? Mas é lógico. Ora Pronobis, gente, plante aí, por favor. Me fale do Ora Pronobis, Então, vai. a Ora Pronobis que eu te falei, ela pode ser consumida refogada também, feito suco, como tá aqui, Nós vamos beber. e é uma planta muito fácil de fazer muda com ela. Ah, sim. Então, a gente está acostumado a... Por exemplo, você mostrou tomate no começo. Eu vou comer tomate, normalmente o que as pessoas fazem? Limpam, só usa o que vai consumir, o resto joga fora no lixo, muitas vezes. É. Se tiver um espacinho de terra que seja um vaso, Joga lá que e vai você nascer. possa jogar as sementes de qualquer alimento que você está preparando, jogar semente ou casca limpa, sem tempero, no mínimo vai virar um composto orgânico, no máximo vai brotar, dando origem Vamos pegar a uma... o copo lá. a uma Olha a plantinha coisa nova. mais... Ai, eu tô amando essa imagem, viu? Que lindo nosso tomatinho. O que é essa? O Juneba? Oi. Bonito esse plano, Juneba, ó. Adorei, tô com vontade de ficar aqui. Faz uma foto, viu? Adorei. Adoro esse cantinho nosso aqui. É muito lindo. É uma higiene mental que vocês não têm ideia. Me dá esse suco aqui, por favor. Agora vem pra cá. Depois eu só queria falar dos matinhos. Vamos falar. Da dupla função que eles têm. Peraí. O que tem aqui nesse suco? Ora Deixa eu Pronobis, fechar aqui. folhas de Ora Pronobis, umas 20 folhas mais ou menos, 4 laranjas e um limão. Pode pôr. É bem... Olha isso. Ele é Por quê? Porque o Ora Pronobis, ele tem uma seiva. riquíssima. Se tiver muito amargo, não me xinga, porque eu não coloquei açúcar. Não coloco açúcar. Você não tem ideia o que isso significa de manhã em jejum. É. E uma outra coisa, você não tem Que bom pra ideia tua saúde. quantas pessoas já se livraram da fome mesmo. Ela é tida E- como a carne dos pobres. Exatamente. Então, eu tenho E- relatos de famílias que se trataram, aquelas famílias com 9 filhos, 8 filhos que não tinham muito o que comer. Ora Pronobis foi uma grande salvadora para essas pessoas. E outra coisa, pra quem tem anemia, tá? Muito importante para quem tem Pra anemia, anemia, maravilhosa. quem está fazendo tratamento de quimioterapia, essa é a planta, tá, gente? Ora Pronobis. Fazer suquinho assim, ó. Voltar dois detalhes. Os matinhos, ou as plantas invasoras, além de ter um valor, pode ter, né, de proteína, um valor nutricional, elas têm uma função de aerar o solo também. Então, toda também. raiz que vai crescendo, nem que você não vá consumir, ela vai aerando o solo, que é importante para as raízes respirarem, então ela tem essa função também. É por isso que aqui a gente deixa os matinhos. Tá certíssimo, tem Né? que deixar A tudo. gente tem as nossas plantinhas, mas a gente deixa os matinhos, porque ele vai deixando, vai afofando O solo. a terra. É isso aí. Agora, eu vou mostrar pra você o seguinte. Eu tenho que ir lá dentro dar um recadinho, mas eu vou fazer uma coisa aqui, ó, pra vocês. Eu vou comer isso aqui, tá, gente? Você tá vendo essa planta aqui? Isso aqui chama peixinho. Agora veja ela aqui.
Depois o Randall vai falar pra gente as propriedades nutricionais do peixinho. Ai, é coisa mais linda. E ela fica num formatinho de peixinho mesmo, né? Vou mostrar o peixinho pra você. De repente você tem aí no seu quintal um pezinho de peixinho, né, Randall? Sim. E nem sabe que é o peixinho, né? E que dá de comer. Que dá de comer, que tem gosto de peixe. Quando você frita, ele solta um aroma de peixe também. E é muito bom pra garganta. Pra garganta. Pulmão e garganta, na verdade. Lambari da horta, peixinho da horta. Talvez não seja tão acentuado o gosto de peixe, mas ele é delicioso. Eu vou confessar, eu não sou muito fã de peixe. Meu paladar não é muito... Mas eu adorei e adoro esse aí, porque ele lembra um pouquinho, é super rico, né, em vitaminas e proteínas, então é uma alternativa para quem não é muito fã de peixe. Posso só voltar na questão da pan, que a gente falou o significado do nome. Eu tô com a boca cheia e não vou parar de comer porque tá muito bom. Pelo seguinte, pode ser a Hora Pro Nobis, por exemplo, é punk para muita gente que não conhece, mas em Minas ela já não é. Em Minas Gerais é uma planta comum. Então, é o peixe, Dodã. Elas são não convencionais, mas dependendo da região e do local, elas vão mudando. Por exemplo, a taioba. Eu tô aqui com o talo, eu tirei a folha para fazer refogado que tá ali naquele prato. Aqui a taioba refogada. Vem cá. Também, ela pode ser não convencional. Pega a taioba, a folha. A folha. Pra mostrar aqui a taioba refogada. Aqui. Ó, essa é a taioba. Só que tem... eu ia te falar, o detalhe da folha, do desenho da folha. Isso. A taioba, todas elas podem ter algum grau tóxico. A taioba, quando ela tem a folha colada aqui, normalmente ela parece mais arredondada. É a que não é boa para comer. Posso virar essa? Vira. Segura aqui para mim, por favor. Segura. Quando a folha, o rasgo da folha começa a sair aqui do caule, essa é ideal para consumo. A outra não. A outra não. A outra ela é grudada, como se fosse grudada aqui em cima. Tá. A ideal é que ela sai daqui do caule. Certo. O desenho da folha começa aí. Agora, o caule você também aproveita. Tá aqui o caule da taioba. Você vai descascar o caule, tirar essa camada verde, picotar ele e refogar também. Com cebola ou com... Aqui tá o refogado, ó, gente. Olha que lindo. Maravilhoso também. E aqui você trouxe... Gente, olha aí. Presta atenção aqui. O que nós vamos comer? Flores de ipê amarelo. De ipê amarelo, gente. Coisa linda. Ela pode ser comida junto com a salada, que eu trouxe uma salada que eu colhi hoje de manhã, na horta de uma amiga minha, que é minha vizinha, que é toda orgânica. Então aqui tem umas florzinhas de begônia, que é outra flor... Eu não sabia que a flor de begônia dá pra comer. Pra comer ela vira geleia. Vira geleia. Dá pra fazer, é que a gente não... Como a gente conversou um pouquinho antes, a gente não tá acostumado a explorar o potencial da... Se a gente for pensar que quase toda folha pode ser refogada, aumenta aí o nosso leque de opções. Mas o ipê pode ser consumido assim, misturado com uma salada de folhas. Podemos empanar as flores igual o peixinho. Aqui os tomatinhos. Os tomatinhos. Aqui, se a gente for comer a flor do ipê na salada, a gente tira essa parte aqui de trás, essa, e vai consumir só essa parte. De preferência que ele seja fresco. Você acabado de colher, ele acabou de cair, você vai lá e pega. Refogado, ele é amargo. Meu câmera vai comer? Não vai morrer, que não é veneno. Aqui você tá vendo o pezinho de amora e tem uma, inclusive, tá bonitinha, ó. Tá prontinha. Me fale da amora. A amora é comum a gente consumir o fruto como tá aí, como a gente colhe, né? Ou numa geleia, por exemplo. Mas a folha dela é muito importante também, que a gente pode comer refogada. E o chá, principalmente para as mulheres, ajuda a controlar aí os problemas da menopausa, isso. Tá. Aqui a gente tem amor perfeito. Mini amor perfeito, para comer as flores na salada também. Essas flores dá para comer, viu, gente? Dá pra comer. Você cheirou a folhinha que eu te dei? Ó, isso aqui, gente, rama... Sagrada. Sagrada rama. Sagrada rama. Sagrada rama. É um tipo de manjericão. Gente, eu não conhecia, tô conhecendo agora e tô passando o nome para você. Sagrada rama. Sagrada rama. Encontra onde isso?
Normalmente em horta, em roça, ele não é tão comercializado, Não é, mas né? não é tão comercializado. E ele gentilmente está dando uma mudinha para nós. A gente vai plantar, vai aqui. Ele faz o mesmo efeito do outro. O mesmo efeito do outro, só que ele é mais aromático, você pode perceber. Sim. A gente amassou a folhinha para você conseguir Uma passar delícia, uma o delícia. o aroma Agora, dele. Quero falar dessa aqui. É o Nihá? É, o Nihá, exatamente. O Nihá. O japonês usa muito isso, gente. É um alho japonês, né? É isso que eu ia te falar, um alho japonês, alho verde. Alho verde. Isso aqui é um espetáculo, você não tem ideia. E tem muita utilidade, né? Muitas E é maneiras facinho de de usar. cultivar. Esse- Me diga no quê? Não, no omelete, por exemplo, Omelete. você transforma o omelete, enriquece ele de sabor e de valor nutricional, Eu uso em tudo. como a nossa querida Agora vamos lá. Corre para falar dessa maravilha da cúrcuma. cúrcuma. Ou açafrão da Ou terra. açafrão da Daqui terra. também encostou, essa raiz começa a penetrar. Segura na mão assim. Aí. Dessa raiz, Aquele o processado pozinho passou pelo maravilhoso. pilão, né? Um processinho, mas esse aqui também é artesanal. Veio da mesma horta das folhas, que eu trouxe o tomatinho que vai ficar para vocês fazerem a entrada de hoje. Mas também é um alimento maravilhoso. Quer dizer, olha. é um só isso já é anti-inflamatório lindo. natural, Uhum. gente. Tá sendo bastante recomendado, né? Por médicos, inclusive. Inclusive para você tomar em cápsulas. É. Mas plante e colha. Plante, Aí, colha. Lava, torra ele, depois tritura no liquidificador e faz o seu pozinho, você mesmo, né? E coloca como condimento em salada, Em em tudo. tudo que você for comer. Você tem um recado para dar, que é domingo? Domingo eu vou estar em Arujá, na Expo Aflord, uma grande feira de plantas e flores. Então quem quiser me conhecer pessoalmente, me dar um abraço, Isso, tirar foto, vai lá. em Arujá. E em breve vou lançar um curso de jardinagem online em parceria com a Quebook. Ai, eu vou querer Esse vai ser- participar. todas essas dicas vão estar muito mais completas no meu curso de jardinagem. Qual é o endereço? online. Tá lá o endereço da tela do seu @ Vilanina Paisagismo Vilanina no Instagram Paisagismo. e o site vilanina.com.br. Beijo, boa tarde, até amanhã.